esses vereadores, que são calangos do prefeito, eles fazem lei, legislam em causa própria. Se a lei serve para eles, eles papocam a assinatura. É a história do seu Lunga e a mulher dele. De noite, ela dormindo lunguinha, tá me dando uma coisa. Aí ele disse, receba, minha filha. Aí ela disse, mas é ruim. Ele disse, devolva, minha filha. É a mesma coisa dos vereadores e dos prefeitos. Se a coisa é boa para eles recebem. Se é ruim, eles devolvem para o povo. O povo é que se exploda. O povo é que se lasque. Essa é que é a verdade. Essa que é a verdade. Infelizmente, o povo... Olha, por que eu luto? E se eu fosse político, eu lutaria... A primeira causa de emprego. Emprego. Primeiro emprego, segundo emprego, terceiro emprego, quarto emprego, quinto emprego. Porque, meu amigo, um homem desempregado é um homem sem honra. Ele se humilha. E o país está na situação que se está, é porque o homem se humilha. Perde a razão. O homem se vende pelo Bolsa Família. O homem se vende por um pão, por uma cachaça, por um bujão de gás, por uma conta de luz, por uma conta de água, por um quilo de farinha, pelo óculos, por uma dentadura, por um relógio. O homem sem emprego, ele se humilha. E os políticos adoram que o pobre se humilhe. Ele adora ver pobre. Assim que ele é eleito, ele compra uma Hilux, bota vidro fumê, muda do bairro, troca de mulher, a feia por uma bonita, porque ele tem vergonha de andar com a feia. Mesmo que a feia seja séria e a bonita seja safada, mas dá certinho com ele, porque ele também é safado. Ele compra casas, apartamentos, fazendas e passa a não andar mais nas ruas onde ele morava. Mas quando chega a eleição, ele passa e volta às ruas. Comendo com a mesma colher, bebendo na mesma xícara com o eleitor, abraça tudo que vier pela frente, coloca no braço até menino novo com o fundo cagado, como diz o Zelezinho. O político brasileiro é sinônimo de cara de pau, de mau caráter, de sem vergonha. Ele quer se completar da pobreza, da humilhação, do eleitor. É isso que o político faz. Eu acredito na renovação. Nós já começamos com o Bolsonaro,
já tiramos muitos políticos do poder, mas não paramos ainda. Vamos ter que renovar mais ainda. Tem muito político bom de pé ainda. E nós vamos gradativamente acabar com isso. Olha, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, comemora resultado do turismo de negócios no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais informações sobre o turismo no Brasil. De acordo com o presidente, a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas divulgou dados de que o turismo de negócios no Brasil cresceu quase 15% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. Esse número, segundo o presidente Jair Bolsonaro, significa aumento de aproximadamente 720 milhões de reais movimentados no setor, totalizando mais de 5 bilhões 570 milhões de reais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Ok, Rosamélia, muito obrigado. Está aqui o diretor, mandei o áudio no WhatsApp, está aqui. Vou já colocar aqui o áudio do Augusto Silva. Abraçar também o Eduardo Souza, a maior audiência em Itapipoca, no Vale do Curu, em Itarema. É isso? Ô Eduardo, manda ver aí, Eduardo. Vamos acabar com essa corrupção aí, Eduardo. Tá certo? Vamos acabar com essa corrupção que tem generalizada na cidade de Itarema, hein? Pelo amor de Deus. Olha, estou recebendo aqui o áudio do competente profissional Augusto Silva, hein? Augusto Silva é do mesmo meu nível, né? É aquele profissional que não tem medo de assombração, certo? Então vamos lá. Augusto Silva, que prazer, boa tarde, Augusto. Boa tarde, meu amigo Irapuã Monteiro, boa tarde aos telespectadores, ouvintes, que todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, acompanha o seu jornalismo, verdade, dinâmico e em prol de uma sociedade sofrida do nosso estado do Ceará. Meu amigo Irapuã Monteiro, nesse momento eu peço a sua ajuda, a sua parcela de contribuição, de colaboração, para que possamos levar esse caso à tona, a conhecimento em nível estadual, por que não dizer a nível nacional. É aquela palavra que eu uso, que você falou há poucos instantes aí, quando você estava noticiando parte dessa notícia triste, dessa notícia absurda, o qual prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários aprova uma lei que, no meu ver, e acredito que no ver da grande maioria dos cidadãos de bem, é um tapa na cara da sociedade. Me refiro à cidade de Jaguaribara, Ceará. Vergonhoso, prefeito de Jaguaribara, Joaci Alves dos Santos Júnior, o Juju, envia projeto de lei para aprovação que dá direito a prefeito, vereador, secretários e demais pessoas a férias, 13º salário e muito mais. Projeto de lei de número 1033, 2019, de 17 de junho de 2019, autoriza a concessão de férias e 13º salário aos agentes políticos municipais, vinculados ao Poder Executivo, em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso 7 da Constituição Federal 17. Um verdadeiro tapa na cara da sociedade, menos favorecida. Repudiamos a conduta do senhor prefeito, Joaci Alves dos Santos Júnior, popularmente conhecido na cidade de Jaguaribara como Juju, e seus vereadores de base aliada que votaram nesse projeto de lei absurda que beneficia esta categoria. Prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Não bastar as regalias, as mordomias, assessores, auxílio carro oficial, auxílio paletó, auxílio viagem, hospedagem e etc., como é do conhecimento de todos, agora prefeito de Jaguaribara, do estado do Ceará, cria lei e é aprovada pela maioria da Câmara dos Vereadores da cidade de Jaguaribara como positivo para prefeito,
que já ganha, tem deles que ganham seus 20 mil reais mensal para ter direito a férias e 13º. Isto é Brasil. Isto é um tapa na cara da sociedade. Olha, muito obrigado, Augusto Silva, pela brilhante reportagem. Você que é um baita de um jornalista. Olha, Jujuzinho. Augusto, a gente tem que bater nesses vereadores que são coniventes com o Juju. Alô, Jujuzinho. É isso, Juju. Hein? E os vereadores que são coniventes tem que acabar, não renovar nenhum. Essa Câmara Municipal aí também tem que botar tudo novo, trocar fechadura. São vereadores calangos, coniventes, vereadores que são traidores do povo, traíras. Eu vou pegar essa sua matéria e vou mandar para o promotor de justiça da cidade. Pode ter certeza. Quando tiver matéria, meu querido Augusto Silva, manda ver que nós estamos aqui no mesmo barco para defender toda a população. Olha, me mandaram aqui agora. Eu divulguei aqui uma foto aqui da cidade de Itapajé, do galpão dos feirantes, centro de Itapajé. Telha cai do galpão, quase atinge trabalhador, quase mata. E olha que o galpão totalmente destruído pela péssima administração do prefeito. Rapaz, eu nunca vi tantos desmandos na minha vida, viu? Nunca vi, sinceramente. É muito desmando, são muitos desmandos no interior do estado do Ceará. Atenção, Ministério Público. Alô, Polícia Federal, Ministério Público. Vamos prender prefeitos, vereadores, babões, cabras de pé. Vamos botar tudo na cadeia. Olha, mais 2 medidas provisórias perdem validade no Congresso Federal. Oh, meu Deus do céu. Por falta de deliberação da Câmara, 2 medidas provisórias perderam a validade nesta semana. Em vigor desde março, a medida provisória 878 de 2019, que prorroga contratos temporários de pessoal do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, perdeu a validade nesta quarta-feira. Um dia antes, outra medida provisória, a 877, que mudava a cobrança de 4 impostos na compra de passagens por órgãos públicos federais, feita diretamente às companhias aéreas, também caducou, ou seja, perdeu a validade. Nos 2 casos, as medidas foram aprovadas em comissão mista do Congresso, mas não chegaram a ser analisadas nos plenários da Câmara e do Senado. No total, desde o início do ano, 6 medidas provisórias já tiveram a vigência encerrada. Nesta lista também estão a MP que extinguia a contribuição sindical na folha salarial, outra que concedia auxílio para as vítimas de Brumadinho e a MP que facilitava a abertura e o fechamento de pequenos empreendimentos. Teve ainda a medida provisória que alterava o Código Florestal. Desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, das 19 MPs que foram editadas, somente 3 foram convertidas em lei pelo Congresso Nacional. A primeira foi responsável pela reforma ministerial do governo, que reestruturou a esplanada. A segunda trouxe regras de combate a fraudes no INSS. E a terceira prorrogou o prazo para pagamento de gratificações a servidores cedidos à Advocacia Geral da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordesleão. Olha, abração meu companheiro, grande companheiro Ricardo Ventura. Alô, Ricardo Ventura, boa tarde, meu amigo. É soldado, hein, cara? Soldado da batalha, da luta. Alô, Ricardo Ventura. A gente se encontra aí nas reportagens, né?
Olha, novos dados sobre a saúde da população brasileira serão divulgados nesta quinta-feira. O Ministério da Saúde divulga nesta quinta-feira os novos dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Vigitel 2018. O estudo aponta o cenário da saúde e mudanças de hábitos saudáveis da população brasileira. Na ocasião, serão divulgados também dados sobre obesidade, excesso de peso, atividade física, diabetes, hipertensão, consumo abusivo de álcool, entre outros temas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Ok, Rosamélia, muito obrigado. Meio-dia, 41 minutos, meio-dia e 41 minutos. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Grupo de hacks. Moro tinha 1000 números sobre investigação da Polícia Federal. Olha, 1000 cabas de pé, 1000 cabas sem vergonha, 1000 cabas safados que entram na conta dos outros. 1000 números telefônicos foram alvo de hackeamento do grupo que está sendo investigado pela Polícia Federal na Operação Despof. Em entrevista coletiva de imprensa, a PF informou que os números foram hackeados da mesma forma que o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pelo Telegram. Os suspeitos tiveram acesso ao código enviado pelos servidores do aplicativo Telegram ao celular para acessar a versão do aplicativo no computador. O Telegram manda aos usuários o código de acesso para a versão web do aplicativo via ligação telefônica, e foi esse código que eles supostamente tiveram acesso. As investigações começaram em abril, após relato de procuradores da Força Tarefa Lava Jato, que começaram a receber ligações do próprio aparelho. Em junho, Sérgio Moro fez o mesmo relato. Foi quando a PF identificou um padrão no modo dos hackers agirem. Os agentes encontraram ainda o mesmo celular usado pelo ministro e um computador contendo o atalho para vários aplicativos de mensagens, no caso o Telegram e o WhatsApp. A Polícia Federal informou ainda que vai identificar de quem são os números hackeados e que pretende pedir ajuda à Anatel na tarefa, inclusive para evitar que ocorra esse tipo de invasão. As investigações da PF apontam ainda que os 4 investigados movimentaram juntos mais de R$627 mil entre março e junho. O valor é incompatível com a renda deles. Os suspeitos também, segundo a PF, atuavam em crimes relacionados a fraudes bancárias, cartão de débito, crédito e também caixas eletrônicos. A Polícia Federal informou que apreendeu R$100 mil na casa de Gustavo Henrique Elias Santos, um dos presos, mas o advogado dele, Ariovaldo Moreira, afirma que o cliente tem como explicar e provar a origem do dinheiro que está relacionado a investimentos em bitcoins. O advogado também disse que essa investigação da PF não tem relação à publicação de diálogos atribuídos a Sérgio Moro e ao procurador e coordenador da Força Tarefa Lava Jato, Deltan Dallagnol, pelo site The Intercept Brasil. Os 4 suspeitos estão em Brasília e prestaram depoimento na sede da Polícia Federal nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Ok, Cariane, um abraço para você, muito obrigado pelas informações. Meio-dia, 44 minutos, 12h44. Decreto determina que servidor terá que cumprir alguns requisitos para ocupar cargos e funções na administração pública federal. Conversa séria. A partir de 1º de agosto, todos os servidores terão que comprovar idoneidade moral, reputação ilibada e perfil profissional ou formação acadêmica compatíveis para ter direito a ocupar cargos comissionados e funções de confiança na administração pública federal. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. O jornalista Paulo La Sálvia entrevistou o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Reckert, sobre a medida. Secretário, quais servidores passam a ser abrangidos pelo decreto e o número de servidores que pode ser alcançado com as novas regras?
O decreto abrange todas as pessoas, sejam servidores efetivos ou não, que ocupem cargos ou funções comissionadas no governo federal. Nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas abrangidas. Empresas públicas também estão incluídas nas novas regras, secretário? As empresas não, porque para as empresas já existia uma legislação específica, que é a Lei 13.303, que define quais são os critérios para a ocupação de cargos nela. Então, aqui o que nós estamos abrangendo são os ministérios, as universidades, os institutos federais, as autarquias, as fundações e as agências reguladoras. Quais são os requisitos básicos que os servidores públicos precisam cumprir para se candidatar às nomeações a partir do decreto? São 3 requisitos básicos, né? Idoneidade moral e reputação ilibada, não enquadramento nas hipóteses de inegibilidade prevista na legislação e um perfil profissional ou formação acadêmica compatível com aquele cargo ou função que ele vai desempenhar. A importância da medida para a administração pública federal. Essa é mais uma medida do governo para a profissionalização da administração pública federal. Nós queremos ter em todos os cargos e funções pessoas honestas e qualificadas para exercerem aquela atividade. E para os serviços prestados à população? A gente espera também um impacto direto nos serviços em termos de aumento à qualidade, porque dentre esses cargos estão aqueles que lidam diretamente com o cidadão. Então, um chefe de uma agência do INSS, por exemplo, ou um coordenador de um curso numa universidade, ou seja, na medida que a gente qualifica esses profissionais, nós estamos prestando um serviço de maior qualidade para a população. Vale para todos os tipos de nomeações ou algumas ficam de fora? Por exemplo, aquelas feitas pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo presidente da República. Vale para todas as nomeações, inclusive feitas pelo presidente da República e pelos ministros da Casa Civil, inclusive vale para o cargo de ministros, de secretários, enfim, como eu disse, todos os cargos e funções do Poder Executivo Federal. Estados e municípios também vão seguir as regras? Bom, como foi um decreto presidencial, ele não alcança estados e municípios, né? Para isso precisaria ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mas nós temos observado que várias das medidas de profissionalização da administração pública e de melhoria da eficiência que nós temos tomado aqui no Ministério da Economia estão inspirando medidas similares nos estados e municípios. E nós esperamos que essa também seja uma das medidas replicadas nos outros entes federativos. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Só dizer que essa medida faz parte do contexto da reforma do Estado, né, um conjunto de medidas que nós já tomamos aí nos primeiros meses de governo e pretendemos avançar sempre com o intuito de ter uma administração pública mais eficiente e focada na entrega de serviços de maior qualidade para a população. Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço. Ok, muito obrigado pelas informações. Vou abraçar aqui o Fred Melgaço. Alô, Fred Melgaço. Um abraço para você. Tem aqui o Flávio Monteiro, boa tarde. E Deus abençoe seu trabalho. Falar a verdade é coisa que poucos têm coragem, né? Eu acho que quem tem coragem, Flávio, é quem mente. O mentiroso é que é corajoso. Porque quem fala a verdade pode falar tranquilo. Mas quem é mentiroso, aí eu acho que tem coragem, mentiroso. Certo? Olha, Reubem Mourão. Alô, Reubem Mourão. Um abraço para você. Decreto determina antes a hora. 12h49. Meio-dia e 49 minutos. Decreto determina que servidor terá que cumprir alguns requisitos. Já coloquei isso aqui. Já coloquei. Eu quero ouvir agora. Bolsonaro diz que MP do Fundo de Garantia valoriza a liberdade do trabalhador. Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro cria o programa Saque Aniversário, com o objetivo de acelerar a recuperação da economia e estimular o consumo das famílias e a atividade econômica do país. A meta é que, num período de 12 meses, as mudanças gerem um crescimento de 0,35 ponto percentual na economia.
A medida provisória define as regras para a liberação dos recursos do FGTS e do PIS no mês de aniversário do trabalhador, a partir de setembro. Para o presidente Jair Bolsonaro, é uma forma de valorizar a liberdade. Todos serão contemplados com as medidas. Nenhum benefício existente está sendo retirado do trabalhador. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador, decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. A adesão ao programa não é obrigatória. Quem optar por retirar dinheiro do FGTS todo ano terá de abrir mão do direito de sacar o fundo de garantia quando for demitido. Quem não procurar a Caixa Econômica para informar qual modalidade prefere, será mantido na regra atual. E se o trabalhador fizer a migração, mas se arrepender, vai precisar esperar 2 anos para voltar ao sistema anterior. Em relação à multa de 40% em caso de demissão sem justa causa, será mantida para todos, inclusive quem migrar para o saque aniversário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta nessa medida para reduzir a rotatividade no mercado de trabalho. É uma alternativa, é uma oportunidade de acesso. E é reversível. Pode ser mais útil para alguém receber um 14º salário o resto da vida. É bom funcionário, está bem empregado, acredita naquilo, vai ficar a vida toda naquilo. Para que eu vou estimular a rotatividade? Para que eu vou destruir o mercado de trabalho das pessoas desalentadas? O sujeito sai, está passando uma necessidade, saca o recurso, depois não consegue emprego de novo. Fica 1, 2, 3, 4 anos, porque num ato de desespero, pediu para ser demitido, para pegar um dinheirinho, e depois não conseguiu ser empregado de novo. E aí tem 10, 15 milhões de brasileiros desalentados, além dos 13 milhões de desempregados. O valor disponível para saques vai depender do saldo acumulado. Este ano será de até R$ 500 e vai beneficiar 96 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada. A partir de setembro, estarão disponíveis 30 bilhões de reais, sendo 28 bilhões do FGTS e 2 bilhões do PIS. No ano que vem, outros 12 bilhões de reais serão disponibilizados. A equipe econômica também afirmou que essa liberação de recursos não vai afetar os financiamentos para moradia, saneamento básico e infraestrutura. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Ok, Vitor, meio-dia, 52 minutos, o governo do estado do Ceará, olha, a parceria do governo com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e César. Olha aqui, eu estou aqui tem a importância, hein, do Atlas de Saúde do estado do Ceará. Eu estou aqui com a Aline Pequeno. Alô, Aline Pequeno, boa tarde. Nós consideramos de muita relevância a apresentação, o compartilhamento desse estudo científico, uma vez que a análise desses indicadores de saúde, elas são centrais para a definição das reais necessidades de saúde de uma população e, consequentemente, a oferta de serviços adequados que venham transformar a condição de vida dos cearenses. Ok, muito obrigado, hein? Muito obrigado e parabéns. O presidente Jair Bolsonaro diz que com conhecimento o Brasil vai unir preservação ambiental a desenvolvimento na Amazônica. Ao casar o desenvolvimento com a preservação ambiental, nós faremos sim, mais do que o coração do Brasil, seremos a alma econômica do nosso Brasil. Aqui tem tudo para alavancar o Brasil ao local de destaque que ele bem merece. Temos biodiversidade, temos riquezas minerais, água potável, grandes espaços vazios, áreas turísticas inimagináveis. Temos tudo para alavancar a nossa economia partindo aqui da região amazônica. E nesse momento, um grande incentivador dessa região, não podemos deixar de homenagear o nosso presidente Castelo Branco, que em 1967 criou a Zona Franca de Manaus. Ok, certíssimo, hein? Boa lembrança, viu, presidente? Boa lembrança mesmo, presidente. Tá certo? Então tá aí, meus amigos. O que eu tentei trazer de melhor para vocês, tudo na base da fonte, no local onde sai a informação. Aqui não tem essa história de eu ouvir dizer, ou eu estou dizendo por conta própria, não. Aqui a notícia é na fonte, em tempo real.
Eu agradeço a você todo dia pela paciência, pelo carinho e pela audiência. Eu lembro que nós estamos melhorando.